situação do Temístocles, ela é muito decidida, né? Não está mais naquela de vice, acho que já está muito decidido, acho que agora não tem não tem bonde, viu? Lá já está confirmado. Está consolidado, né, Silas? O sentimento é esse mesmo assim. E agora com o PSD, de fato, dentro da base, mas não na chapa majoritária, acredito que agora, realmente está fechado. Silas, você falou que o nome de Temístocles Filho está consolidado como vice, concordo, em gênero, número, grau, está consolidado. Mas eu vou trazer uma informação aqui para você, para todos nós, que mostra que ainda tem gente querendo solapar essa vice que está garantida. Eu recebi uma informação hoje de uma fonte séria, não foi mal intencionada, não foi com má fé, me dizendo o seguinte: olha, a deputada federal Margarete Coelho, ela comemorou o aniversário do neto dela, o batizado, no final de semana. E ela foi a um restaurante e encontrou o senador Marcelo Castro e ele teria dito, na presença de outras pessoas: Margarete, filie-se ao MDB, venha para o MDB, que você vai ser a vice de Rafael Fonteles. E aí alguém disse: mas e o deputado Temístocles? E aí o senador Marcelo Castro teria dito: não, pode deixar que com o Temístocles eu me entendo. Eu liguei para o senador Marcelo Castro, o senador se recupera de uma Covid, nem esteve no Piauí no final de semana, não encontrou, nem falou com Margarete Coelho. Quer dizer, essas histórias aí subterrâneas ainda aparecem, mas eu acredito que é prego batido e ponta virada do Temístocles. Todo mundo querendo encher esse balão pensando que ele vai estourar. Olha, a Margarete teve cotada para essa vaga do STF, não sei se vocês sabem, né? O Arthur Lira, se é pelo Arthur Lira e pelo Centrão, nós tínhamos mais uma ministra do STF aqui no Piauí. Bem, ela hoje está fora de sair. Nas pesquisas qualitativas, o nome dela parece muito bem, viu? Muito bem mesmo. É uma imagem muito leve, é legalista, jurista, uma imagem de mulher. Então, ela é uma imagem, mas eu acho que o Temístocles está consolidado. Mas vamos a Brasília agora, porque a Rani, aliás, as notícias de Brasília, como a Ranieri Veloso, né? É a CPI do Covid, né? Hoje teve muito problema. Cadê a Rani? Boa tarde. Mais uma pessoa teve lá em silêncio, hein, Rani? Boa tarde. Boa tarde, Silas, e a todos que nos acompanham ao vivo. Olha, Silas, a sessão de hoje está suspensa ainda porque Emanuela Medrades, que é diretora executiva da Precisa Medicamentos, decidiu ficar em silêncio porque ela tem em mãos o habeas corpus concedido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, que acabou de enviar à CPI um documento dizendo que ela deve ficar em silêncio apenas em questão que a incrimina e que ela pode sim responder por terceiros. E caso isso não ocorra, ela pode ser presa. Então, você lembra, Silas, que ontem na nossa entrevista ao vivo com o presidente Omar Aziz, ele disse que novas prisões podem ocorrer. Não foi o que eles decidiram de imediato, assim que a Emanuela Medrades disse que ia ficar em silêncio por orientação do seu advogado, mas eles decidiram ali suspender a sessão, dar um tempo, se reuniram com os advogados dela, depois eles estão reunidos, até agora eles estão reunidos no gabinete do senador Omar Aziz, ele, Randolfo Rodrigues e Renan Calheiros, tentando ali pensar, raciocinar para também não atrapalhar a imagem de construção que eles estão tendo aí da CPI para também ter o apoio do público, uma coisa que eu sempre falo aqui, porque sem esse apoio eles não vão conseguir indiciar ninguém, sugerir ninguém para indiciar no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver o momento em que Emanuela Medrades disse que vai ficar em silêncio. Só lembrando que ela foi como testemunha, mas o tratamento é de investigada, porque antes dela chegar lá, a quebra de sigilo dela, telefônico e telemático, já havia sido aprovada. Vamos ver. Você gostaria de prestar esse compromisso voluntariamente? Senhor presidente, já prestamos depoimento na Polícia Federal sobre os fatos investigados. Não, Vossa Excelência, eu só estou perguntando se Vossa Excelência gostaria de prestar esse compromisso voluntário. Por orientação do meu advogado, eu vou permanecer em silêncio. Ela não prestou o juramento, como vocês viram. Ela poderia fazer isso, não prestou. É porque no regimento lá, você não pode se negar a fazer o juramento, né? Eu conheço o regimento. Ela pode porque ela estava com a decisão do Supremo, Silas, nesse caso. Não, sim, tudo bem, mas o que ela não fosse investigada, ela podia colaborar.
Né? Poderia falar, responder sobre terceiros. Colaborar, né? E uma coisa que o presidente Omar Aziz falou é que parece, não afirmou, mas disse que foi bem raro e estranho Emanuele Medrades ter sido ouvida ontem em depoimento da Polícia Federal. Inclusive, ele ressaltou isso. É verdade, porque não é a primeira vez que uma pessoa que vai à CPI, 24 horas antes, é convidada a depor na Polícia Federal. Passa a ser investigado, automaticamente ela consegue uma decisão do STF, que está agindo juridicamente, né? Agindo juridicamente. Ela não vai se prejudicar na investigação. Não é que o senador Omar Aziz, eu estava assistindo em casa, ele afirmou, mas ele desconfiou. Né? Tem esse trecho, vamos ver, Silas? Vamos ver. A nossa depoente de hoje, para vocês terem uma ideia, foi ontem ouvida pela Polícia Federal. Foi ouvida ontem. Inexplicavelmente, o seu Maximiliano se torna investigado um dia antes de vir depor e, inexplicavelmente, a nossa depoente de hoje também é ouvida um dia antes de vir depor. Não quero eu aqui fazer qualquer tipo de pensamento que há um movimento, longe de mim falar isso da Polícia Federal, mas é estranho e para mim, e como para muitos outros aqui, como jabuti não sobe árvore, né, nós não podemos entender como é que são feitas essas coisas. Mas, como o Supremo tem se comportado à luz da lei, pode ser minutos antes, se for investigada, o Supremo tem dado isso. Mas eu acho que uma discussão para que a gente possa colocar algumas coisas que estão acontecendo de pessoas que são testemunha e passam a ser investigado imediatamente, ok? Isso tem proporcionado para que a simples quebra de sigilo de uma pessoa não quer dizer que ela está sendo investigada. Mas a simples quebra do sigilo de uma pessoa leva a ela pedir a proteção, né? Já que ela entende que a partir do momento da quebra do seu sigilo, ela está sendo observada, portanto, ela pode provocar provas contra ela mesma numa declaração numa casa política como é o Senado. Eles dizem que não, Silas, por estratégia, mas realmente ela já entrou lá com um pé de investigada. E só contextualizando... O estranho foi nas últimas 24 horas ela ser convocada para prestar depoimento. Pela Polícia Federal. E é a segunda vez que isso acontece. Isso. Olha, o Dominguete, numa troca de mensagens dele, apareceu o nome da primeira-dama do país, Michele Bolsonaro, hein, Ranieri? Exatamente, viu, Silas? Novas provas aí chegaram à comissão, porque vocês lembram que o celular do cabo Dominguete foi apreendido quando ele prestou depoimento à CPI, e agora uma das milhares de mensagens que foram encontradas no celular dele, a gente tem inclusive o print, mostra um momento ali que ele troca mensagens com Rafael Alves, que seria o representante da DAVAT. Ele diz o seguinte: Michele está no circuito agora, tem uma antes dessa, exatamente, junto ao reverendo. Reverendo é o Hamilton Gomes, o representante da SENAR, Secretaria Nacional de Direitos Humanitários, que deveria prestar depoimento à CPI amanhã e que foi quem fez a ponte, tudo indica, entre a DAVAT e o Ministério da Saúde. E aí ele pergunta, o Rafael, Michele Bolsonaro? Dominguete responde: sim, é isso, Michele Bolsonaro, esposa do presidente. Então, esse nome aparece e deixa os senadores com uma pulga maior ainda atrás da orelha, porque eles não sabem se acreditam que realmente Michele Bolsonaro estaria nessa negociação, porque teve um áudio também de Dominguete comprovando que, já que ela estaria nessa negociação, Roberto Dias ficaria em segundo plano. Roberto Dias foi o preso da semana passada e servidor do Ministério da Saúde, do Departamento de Logística. Então, esse áudio também meio que dá uma confirmação que essas mensagens, de fato, foram trocadas com o representante da DAVAT. Mas os senadores estão com o pé atrás, por quê? Porque eles acreditam que esses lobistas de vacinas, no caso, eles citam nomes de pessoas importantes para tentar ali tirar o seu da reta. Mas
tudo leva a crer que realmente eles estavam falando aí da primeira-dama nessas negociações. Uma última informação, os governadores se reúnem com o ministro da Saúde para saber aí a programação de vacina. Seria isso, Aniele? Sim, hoje teve reunião lá em Brasília. O governador Wellington Dias, presencialmente com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se reuniu para tentar antecipar a segunda dose no país. Os outros governadores participaram de forma virtual, nós temos imagens, e também para ver a estratégia de vacinar a população acima dos 12 anos, né? Porque até agora, até os 18 anos, é ali o que o Plano Nacional de Imunização vem trabalhando. E também sobre o retorno às aulas, porque nessa altura do campeonato, o Ministério da Educação, até o Congresso também já estuda essa questão do retorno às aulas. O que eu entendi, Silas, é que o ministro da Saúde tentou ali sair dessas pautas de uma forma, claro, diplomática, o que é correto, mas eu entendi que os governadores não saíram de lá pensando, assim, tão satisfeitos, vamos dizer assim. Por quê? Porque ao fim disso, ao fim desse encontro, eles fizeram ali uma coletiva. A notícia boa é a confirmação do número de doses para esse mês de julho, 41 milhões, para os meses de agosto e setembro, 134 milhões, ok, muito bom. E podem chegar mais vacinas da COVAX Facility e Sputnik, isso é muito bom. Porém, sobre essa questão da antecipação da segunda dose para quem já tomou a primeira e os vacinados até 12 anos, eles não tiveram uma definição e disseram que apenas o Plano Nacional de Imunização é que pode tomar uma decisão como essa. Vamos ver a fala do governador Wellington Dias. Aqui foi dito que, em relação a vacinas como a Sputnik e outras compras feitas pelos estados, sempre vamos seguir a regra do PNI e também a garantia aqui também do Ministério de trabalhar junto com os estados, com os municípios, uma revisão em relação à proporção, né, da população, para que a gente não tenha uma distorção de vacinação em estados. Uma agenda muito positiva para a gente manter um trabalho para resultado eficiente em todo o Brasil. Aqui acertamos encaminhar formalmente ao Plano Nacional de Imunização, à Comissão Intergestora Tripartite, a decisão, para ser uma decisão nacional em relação a antecipar ou não antecipar a segunda dose. Se tiver antecipação, o que é possível, quais as vacinas. Em relação também à população acima de 12 anos, já há, como foi apresentado em andamento, né, um estudo em relação aos abaixo de 18 anos com comorbidades e caberá ao Plano Nacional de Imunização uma regra nacional. Está, né? O PNI é quem decide. Mas pelo menos as doses, eles saíram de lá com esse cronograma que pode ser alterado porque vai ter um detalhamento semanal. E sobre o retorno das aulas, Ministério da Saúde e Ministério da Educação vão se reunir. Silas, antes de devolver para você, eu tenho uma informação, o deputado Georgiano Neto está falando aqui comigo, dizendo que não há nada definido sobre o PSD, que a meta deles é eleger 2 deputados federais, 5 estaduais e uma vaga na majoritária. Volto com você. Sonhar não é proibido. Olha, eu vou conversar agora aqui nos estúdios, obrigado, Aniele, com o doutor Malcolm Barbosa. Ele é advogado, mas é consultor, né, de um assunto que todo mundo está a nos perguntar. O assunto é licitação. Nesse Brasil afora só se fala em licitação, doutor Mal. O que é a corrupção? O que é a licitação? O que é a licitação? E muita gente, tem gente inclusive que enfrenta redes sociais aí, falando de licitação sem saber o que é licitação. Licitação é para todos? Boa tarde, doutor Mal. Boa tarde, Silas. Muito obrigado pelo convite. Licitação está em todos os lugares e devia fazer parte da vida das pessoas. Isso. Eu sou um dos adeptos de que a gente já deveria ensinar, a partir do ensino médio, assim como a educação financeira, ensinar